Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, a nossa mesa redonda que discute as grandes questões sobre o mundo contemporâneo. Enfim, o que está acontecendo nesse mundo hoje. Nesse nosso programa de número 92, nós gostaríamos de conversar com vocês sobre a Europa. O que está acontecendo com a Europa? Sobre o desastre europeu. No Conversas de número 90, a gente conversou sobre a eleição americana. Depois, no 91, a gente conversou sobre as guerras comerciais. E inevitável que nesse terceiro programa desse ano a gente fosse conversar exatamente sobre a desandada da maionese na Europa. Parece que as coisas desandaram, perdeu-se o rumo de casa e você está metido numa tremenda de uma encrenca, enfim, num tremendo de um desastre. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o desastre europeu, sobre o que está acontecendo na Europa, sobre como se explica, vou tentar explicar o que está acontecendo na Europa e, principalmente, as implicações dessa fragilização, desse enfraquecimento colossal da Europa no meio do jogo geopolítico geral. E econômico também, não se ilude. Aqui tem dimensões econômicas bastante importantes. Nossa mesa hoje com Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Tudo bem, prazer. Nosso Novamente a gente ter essa conversa. Bastianzinho. Tudo bem, Baixa? E aí, Baixa? Hoje sentindo falta do nosso grande zagueiro, Numa Mazate, né? Isso. Contundido, não é isso? Grande Beck da Quitânia. Grande back da Quitânia, baixou departamento médico, né? Então, nesse programa de hoje está ainda de recuperação. Então, esperando aqui, torcendo para o nosso grande amigo se recuperar e Dá voltar aqui para. um abraço pro. Mandar um abraço pro Numa. Só uma coisa, nada grave, tá? Só para o pessoal não ficar Não, nada assustado. gráfico. Essas Tranquilo, coisas entendeu? coisas normais dessa vida, né? Dessas coisas que acontecem. Bom, senhores, lembrando sempre que vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast no canal IE-FRJ, que você encontra aí nos tocadores, nos players, nos agregadores de podcast aí, nos melhores players do ramo. Bom, vamos lá, Pradinho, tema difícil, tema quente, esse realmente vai dar uma boa conversa. Pradinho, como se Ô, explica essa ô, desandada na maionese, esse desastre europeu, esse fumo e não encontremos ninguém da Europa, né? Parece música lá do nosso saudoso, lá do Saudosa Bicalho, Barbosa, eu vou Adoniran começar, Barbosa. Esse eu vou momento, começar, Adoniran Barbosa da Europa. Fumo, não encontremos ninguém, né? como não É isso encontramos aí. ninguém. Eu vou começar uma notícia que saiu hoje na agência de notícias norte-americana Reuters, que dá um dado a partir de uma determinada fonte confiável, onde que informa que as empresas americanas teriam perdido, em decorrência das sanções, 324 bilhões de dólares na Rússia. Ou seja, o setor de IT e mídia perdeu 123 bilhões, o setor de consumo e saúde perdeu 94 bilhões, o de finanças perdeu 71 bilhões. Além disso, o setor de petróleo, em especial a Exxon, tem muito interesse de investir em exploração na Rússia, em especial no Ártico. Bem, o Trump anunciou que, além disso, os Estados Unidos teriam gastos mais do que 300 bilhões de dólares em ajuda militar de uma maneira ou outra para a Ucrânia. Então, faço as contas. 324 mais 300 de alguma coisa são mais de 600 bilhões de dólares. Ou seja, nós estamos descobrindo que o custo para os Estados Unidos desse conflito foi muito mais elevado que nós imaginarmos. É claro que tem o outro lado. O setor do complexo industrial militar deve ter ganho muito, nós não temos os dados de quanto ele ganhou, pode ser até que tenha ganho mais do que
essas empresas americanas tenham perdido. Mas é claro que o Trump, aparentemente, a sua base política é mais dessas empresas do que do complexo industrial militar, que é mais próximo do Partido Democrata. Ou seja, imagine um indivíduo como Trump, que, apesar de o fato de ser uma pessoa profundamente controversa, para não falar outras coisas, é, ele é um homem de negócios. Ele faz contas de quanto ganha e quanto se perde. Quando ele viu o tamanho dessa conta e viu que a possibilidade de recuperação é muito baixa, a lógica dele me parece muito clara. Não vale a pena botar dinheiro bom num negócio ruim. Quer dizer, como a vitória é impossível, a estratégia que se colocava agora é esticar a guerra mais tempo. Né? Eu vi uma entrevista, não sei se foi a Callas, foi algum político europeu, que diz que aquilo seria uma guerra colonial e nós deveríamos esticar essa guerra por 10 anos. Ora, esticar essa guerra por anos a fio, a pergunta que não quer calar seria: quem paga a conta? Quem morre são os ucranianos, né? Alguma hora eles iam, alguma coisa ia acontecer, e os russos, obviamente, mas mais os ucranianos. Então é uma conta muito cara que aparentemente a Europa não conseguiria segurar ou manter sozinha. Então, o que nós estamos vendo é uma situação inusitada, porque desde esse encontro que ocorreu em Munique, né, a reunião de segurança de Munique, onde o vice-presidente americano, sem precedentes, dá uma palestra para setores extremamente importantes do Estado europeu, dando um tratamento dos europeus, né, dando uma lição de moral. Aliás, sem nenhum fundamento, porque a realidade no país dele não justifica essa lição de moral dos europeus, mas dizendo que falta democracia, uma série de coisas, e que, por simplesmente, ignora a questão ucraniana. E depois, um que seriam negociadores, depois ficou claro que ele não era muito bem isso, o Kellogg, dá uma entrevista e fala que os europeus estão fora desse processo de negociação, eles estão excluídos da negociação. É uma situação sem precedente. A Europa foi tratada como se fosse do terceiro mundo. É claro que os europeus toda hora chegam na África e tentam explicar para os africanos o que eles devem fazer da vida deles, mas nunca receberam isso. E agora, o seu grande patrono, né, a quem eles dedicam uma aliança fiel, pelo menos nos últimos, ao longo do século XXI, pura e simplesmente disse: olha, eu, para vocês, a opinião de vocês não me interessa tanto assim, eu vou tratar dos meus interesses. E foram criados vários grupos de negociação, né? Os negociadores americanos começam com Marco Rubio, tem o Michael Waltz e o Steven Witkoff. E pelo lado russo, o Yuri Uskanov, que foi embaixador nos Estados Unidos, é um diplomata de 77 anos, extremamente experiente, e Sergei Lavrov é reconhecidamente o melhor diplomata em exercício hoje no mundo. É uma figura extraordinária, um negociador temível e um grande articulador. Então, é interessante o que nós temos aí, e eu vou usar até uma expressão do Pepe Escobar, que eu sempre tenho, eu acho que ele tende a fazer uma análise olhando muito a perspectiva russa, mas nesse caso ele tem inteira razão quando ele diz o seguinte: começou o Great Game, o grande jogo. O grande jogo foi uma expressão usada no século XIX
para o concerto das nações, a Inglaterra com a Alemanha, com a Áustria-Hungria, o jogo pesado das estratégias de geopolítica. O que nós estamos vendo, portanto, é um processo onde as áreas de influência começam a ser definidas. Claramente, nós falamos nas duas últimas eventos que nós tivemos. Olha, tudo indica que os Estados Unidos vai jogar pesado com os seus aliados e vai negociar com quem tem poder. O que nós estamos vendo é exatamente isso que está acontecendo. A Rússia tem poder. O poder econômico da Rússia não é tão grande quanto da China, mas a Rússia tem um imenso poder geopolítico e militar. E uma capacidade em termos de minerais gigantesca. A China tem um imenso poder econômico. Então, o que está sendo sinalizado, pelo menos pelo lado do Trump? Eu vou botar a ordem no meu pedaço, e no meu pedaço mando eu, negocio com a China, que nós vamos ter enfrentamento, mas vai ser um enfrentamento econômico, mais do que militar. Nós vamos jogar a tarifa para cima, mas a esfera não vai ser tanto militar quanto econômica. E vou, de alguma maneira, tentar cortar os meus gastos com a Rússia. Não me interessa essa briga. Aliás, é importante chamar a atenção que o governo russo é um governo conservador, é um governo de direita, com uma agenda que não é muito diferente da visão de mundo do grupo de Trump. É anti-movimento feminista, é anti todas as o que atualmente se fala woke, ou política identitária, e não tem o menor problema de abrir áreas para investimento norte-americano em áreas que interessam aos Estados Unidos de maneira pragmática. Então, não é a União Soviética contra os Estados Unidos, são dois países capitalistas. Agora, a Europa abriu mão dos seus interesses, porque a Europa tinha um papel privilegiado para servir de ponte entre a China e o resto do mundo, passando pela Rússia de infraestrutura, e abriu mão do gás barato russo para aderir à agenda não americana, a agenda dos democratas. Agora o jogo mudou. E a Europa ficou como? Ela tem dois problemas. Primeiro, ela vai continuar sustentando a guerra como? Nós vimos a declaração do primeiro-ministro britânico eventualmente mandar tropas. Eu vi os números, se a gente entrar e ver o número de soldados no exército britânico, são menos de 100 mil, 70, 80 mil. Eu não sei quantos são os franceses, mas não deve ser muito mais do que isso. Ora, a guerra atual tem 600 mil soldados, 500 mil pelo lado dos ucranianos e 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 pelo lado russo. É o famoso, né, com todo respeito lá aquele jogador do Flamengo, é outro patamar. É uma guerra convencional de um patamar que a Europa, acostumada com guerra colonial, não tá preparada. Já teve no passado, mas hoje não está preparada. Eu não sei quanto tempo demorará para ela se preparar para alguma coisa do jogo. Então, eu não consigo vislumbrar a Europa sozinha segurando na mão do Zelensky. Além disso, o Zelensky começa a fazer discursos criticando o Trump. Eu vi uma entrevista muito interessante, eu não sei qual é o grau de credibilidade do entrevistado, um ex-agente da CIA que aparentemente é simpático ao Trump, mas ele faz uma análise interessante, que o Trump é extremamente vingativo, quer dizer, ele não gosta de ser criticado, ele não leva para casa desaforo em público barato, ele vai para cima, né, na velha tradição nova-iorquina. E nós vimos a resposta do Trump extremamente dura, chamando Zelensky de ditador, dizendo
que ele tem 4% de popularidade, o que não é verdade, ele tem alguma coisa como 25%, 26%, não é o que era, mas ainda é razoavelmente, é razoável, mas e que não tem eleição, o que é verdade, faz muito tempo que não tem eleições lá, porque ele está os partidos de oposição foram todos eles banidos, tudo isso é verdade, mas usou isso para justificar a sua estratégia econômica. E, além disso, o que ele tem interesse, os metais raros que eles têm interesse, hoje são controlados pelos russos, que ficam no Donbass. Quer dizer, nem aquela declaração, eu estou interessado nas suas terras raras, só que as terras raras agora estão controladas pelos russos. Então, se ele quer as terras raras, é bom fazer negócio com os russos. Então, nós temos um cenário em que a Europa está com custo de energia mais elevado, né? Crescimento do último ano da zona do euro 0,7, enquanto a Alemanha crescendo menos do que isso. A extrema-direita crescendo na Europa. A Europa sem uma clara estratégia econômica, né, sobre ataque do seu principal aliado, que é os Estados Unidos, depois de ter feito declarações, né? A Alemanha, algum tempo atrás, fez um documento que fala a China, que é um grande parceiro comercial dela, como um adversário estratégico, quer dizer, se afastando da China, rompendo com o seu principal fornecedor de energia. E agora? Como é que fica? Imagine um cenário da reaproximação dos Estados Unidos com a Rússia por cima da Europa. O que a Europa vai fazer? Qual é a explicação que a Europa vai dar depois de passar esse tempo todo fazendo propaganda que se a Rússia ganha seria o fim do mundo, que Trump ia invadir a Europa, que seria um novo Hitler, e que agora vai fazer acordo com os Estados Unidos, seu principal, e que nada vai acontecer, business as usual. Como é que fica? Então, eu vejo um cenário de grande onde as elites europeias vão ter que fazer um movimento de repensar para onde vai. Elas estão, depois puxada pelo Macron, elas resolveram fazer uma reunião para discutir que resposta dar ao Trump. Na verdade, não tem resposta nenhuma. Não tem o que fazer. Elas não têm como militarmente dar apoio, e economicamente, se não quiserem continuar ainda fazendo sanções à Rússia, caso os Estados Unidos realmente supere isso e se aproxime, seria dar um tiro gigantesco no pé, no caso da Europa. Veja, tudo isso nós estamos supondo que essas negociações vão adiante. Nós não sabemos, né? Então, o cenário é um cenário ainda de muita incerteza. Mas a onda feita pelo governo Trump já está gerando um tsunami na Europa e mexendo muito, inclusive nas estratégias econômicas europeias, que, em última instância, é o que nós discutimos, né? Economia política. Né? A Europa, economicamente, vai pagar uma conta gigantesca, o que ela deu para a Ucrânia não vai receber de volta, e não é muito claro que estratégia ela vai fazer no cenário que se apresenta. Isso aí, eu já falei demais para começar, vamos rodar. Bastianzinho, eu só queria, antes de você colocar a sua questão, eu queria te perguntar uma coisa, quer dizer, dentro dessa discussão, a, a Alemanha é muito interessante, né? Porque ela é muito representativa de todos esses movimentos, né? Quando a gente fala sobre o gás russo, a Alemanha era grande, a grande dependente, né, desse gás russo. Inclusive no Curto-Circuito, né, que é o programa que a gente tem aqui no canal, e que hoje em dia, inclusive, tem um canal específico só para o programa, para o Curto-Circuito, para quem acompanha mais esse tema. Nós fizemos dois programas sobre a transição energética alemã, a transição e depois a transição e a guerra. E aí você fica assim impressionado com o cavalo de pau, né, que foi o abandono do gás russo. E depois, coisa um pouco ensandecida, tentando acelerar a transição energética sem condições de fazer isso, colocar hidrogênio, assim, uma desandada da maionese, assim, uma coisa impressionante. Então, no caso da energia.
Mas também tem o caso relativo a custos industriais, e tem, Baixo, eu queria aqui te perguntar, e tem toda a questão relativa à questão fiscal, que acaba, né, desandando, desarrumando mais ainda a discussão, e que você tem uma eleição agora, né? Na boca, uma eleição que vai ter na boca da Alemanha, na Alemanha agora, e com umas chances assim que a gente não sabe direito o que que pode acontecer. Justamente, quer dizer, eu acho que a Alemanha representa muito daquilo que o Prado colocou. Vamos fazer um sacrifício enorme, não é isso? Mas e aí? Fizemos esse sacrifício para quê? E aí, como é que ficam essas lideranças, Prado, que levaram a Europa a esse desastre? Quer dizer, é evidente que você vai ter uma resposta política, né? É evidente que você vai ter implicações políticas dessa brincadeira. E o que se desenha no horizonte é uma resposta que vem pela extrema-direita. Não é uma proposta que vem pela esquerda, não vem como uma coisa progressista alternativa. Não, vem pela extrema-direita. Então, Bastianzinho, eu queria que você falasse um pouco sobre esse angu que está essa Europa, né? E sobre esse pedacinho do angu que é a Alemanha, né? Que é bem representativo aí desse rolo todo, dessa desandada da maionese. Bom, Bicalho, bom, definitivamente, na guerra da Ucrânia, a maior perdedora é a Ucrânia. A população ucraniana, muitas perdas, muitos óbitos, né? E muitos jovens morreram, outros tantos emigraram, né? Foram embora, destruição de infraestrutura, enfim, uma crise sobre múltiplos aspectos. Agora, tirando a Ucrânia, né, que é o perdedor óbvio, a maior perdedora foi a Europa. E dentre os perdedores da Europa, a maior perdedora foi a Alemanha. Tá? E por várias razões. Tá? Agora, para chegar nesse ponto, eu queria antes evocar um pouco o modelo alemão, né? E as suas contradições, né? E que acabam, que têm um peso muito importante para esse dilema e essas dificuldades hoje enfrentadas pela economia alemã, né, e que criaram também um ambiente favorável para o crescimento da extrema-direita. A Alemanha, a economia alemã, no começo do século, não vinha bem, né? Falavam que era, tem uma expressão que se usa, the sick man of Europe, né? Quer dizer, como se fosse o homem doente, a economia frágil, né? Um elo frágil da Europa. A Alemanha tem um desempenho muito bom, tá? Na primeira década do século e até até quase o final da segunda década aqui do século XXI, tá? É uma economia em que as exportações tiveram um peso muito importante, tá? As exportações eram importantes na economia alemã antes dos 2000, tá? Mas elas adquiriram um peso ainda maior. A Alemanha, ela, em alguns setores, ela é muito sofisticada. Ela compete, ela pode competir, né? Ela compete na realidade a partir de diferenciação de produto, né? Das especificidades dos produtos que ela vende em termos qualitativos. Mas custo, né? Nunca deixa de ser importante em alguma medida, tá? Em alguns setores mais, em outros menos. Tá? E aí, quer dizer, a, a competitividade alemã, do ponto de vista dos custos, né, ela se deveu a dois fatos principais. Tá? Tem uma questão do custo de produção relacionada à mão de obra, só que não é o que muitos analistas, a quase totalidade dos analistas afirmam, que foi em função das reformas no mercado de trabalho realizadas pelo governo social-democrata do Schröder no começo do século XXI, que acabaram barateando a mão de obra. Tá? É verdade que, pela configuração nas relações sindicais na Alemanha, tá, os salários não tendem a crescer muito. Tá? Um pouco que se negocia nas negociações é a preservação de empregos. É muito mais do que ganhos salariais.
Tá? Na verdade, o que essa política das reformas do Schröder, as chamadas reformas Hart, elas estão criando um problema social, que a gente pode voltar um pouco mais adiante. Mas a competitividade alemã, do ponto de vista de custos da mão de obra, se deveu em grande medida ao outsourcing, né? Quer dizer, ao deslocamento de plantas produtivas para o leste europeu. Tá? A partir dos anos 90, com o fim da cortina de ferro, tá? Essas economias voltaram a ser capitalistas, né? Em particular aqui a Polônia, tá? E foram as empresas alemãs se expandiram, né? Aproveitando esses mercados, inclusive relações históricas. Tá? Então, a Alemanha deslocou plantas produtivas para países do leste europeu, onde a mão de obra era qualificada e era bem mais barata. Então, houve esse aspecto do ponto de vista do custo da mão de obra. Mas um outro eixo, do ponto de vista da competição via custos e da competitividade alemã no que tange a custos, foi usufruir de energia barata da Rússia. Uma série de acordos foi firmada com os russos, tá, garantindo uma provisão, né, um fornecimento de energia a custos baixos para a Alemanha, ajudando, portanto, na competitividade. Tá? Acordos entre a Alemanha e a Rússia, quer dizer, assim, uma relação próxima entre a Alemanha e a Rússia, não surgiu agora no século XXI. Na verdade, isso remonta a uma política ainda dos tempos da União Soviética. Tá? O governo do social-democrata Willy Brandt, no final dos anos 60, começo dos 70, que fez a chamada Ostpolitik, né, que foi uma reaproximação, uma aproximação com as economias do leste europeu, que então eram economias planificadas, em particular com a União Soviética. Tá? Então, é uma relação que precede até a implosão é, da União Soviética. Né? Bom, então aqui a gente tem um elemento, né, de dependência da energia barata russa. Só que havia outras dependências que criavam, na verdade, uma situação é, contraditória, né, que poderia cobrar o seu preço em algum momento. É que, de um lado, havia essa já mencionada dependência da energia barata russa. Mas, do ponto de vista de mercado consumidor, né, de seus produtos, para uma economia que é, é, passou a depender muito das exportações, né, como o componente dinâmico do produto, né, o componente que puxava a economia, tá? A China passou a ser um mercado muito importante para a Alemanha, para as empresas alemãs. Tá? É claro que, dentro do contexto da União Europeia, a Alemanha vende muito para os parceiros do continente. Tá? Mas a China passou a ter um papel é, cada vez maior, tá? Como destino de bens industriais, em particular bens de capital alemães. Agora, por outro lado, então havia uma dependência em relação à Rússia, uma dependência energética em relação à Rússia, vamos chamar de uma dependência econômica em relação à China e uma dependência aos Estados Unidos do ponto de vista da segurança. Tá? A Alemanha não tem forças armadas relevantes, né? Isso faz parte, né? Fez parte da negociação de paz do final da Segunda Guerra Mundial e quem faz, digamos, a segurança da Alemanha, em princípio, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram sempre um aliado fundamental dos alemães. Tá? E a Alemanha sempre procurou preservar muito essa relação essa relação muito fiel em relação aos norte-americanos, aos estadunidenses. E aí o problema poderia ser que em algum momento, né, quer dizer, os alemães poderiam ser chamados, né, a falar, vem cá, afinal de contas, vocês estão com quem? Tá? E aparentemente esse momento aconteceu justamente quando houve a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, né, em que os alemães abdicaram
da sua relação com os russos e abdicaram, portanto, da energia barata da Rússia. Em princípio, reafirmando, né, consolidando, em termos ainda mais fortes, a sua escolha, né, e a sua parceria com os Estados Unidos. Tá? E dentro até desse mesmo jogo, é, começaram, pelo menos do ponto de vista retórico, né, em falar em um afastamento em relação à China, tá? Entendendo a China como um adversário mais do que como um aliado ou um parceiro, como o Luiz Carlos já mencionou na sua fala. Então, bom, essa questão da China, há um aspecto em que faz sentido a ideia de entender a China como um adversário, é que crescentemente, tá, a China, que antes era compradora de produtos alemães industriais, ela começa a entrar nesses mercados, passando a competir com os produtos alemães. Dentro desse processo, né, de catching up gigantesco que a China passa já há décadas, tá, ela está adquirindo competitividade em alguns setores em que antes ela comprava produtos da Alemanha. Então há um reconhecimento, tá, de que a China, doravante, tá, vai começar a ter um peso maior como adversário do que propriamente como parceiro da Alemanha. Tá? Mas tudo bem. Mas então a Alemanha está diante de um grande dilema econômico em relação ao seu modelo, às suas apostas, as apostas que ela fez no começo do século. Porque ela já não tem mais energia barata da Rússia. Está substituindo por fontes mais caras de energia, como, por exemplo, o gás natural liquefeito norte-americano. É uma sinalização de que vai ser mais pressionada pela China. Tá? Então, que esse processo da China de continuar a industrialização e ganho de competitividade, tá, em diferentes setores, agora representa uma ameaça para os alemães, algo que não aconteceu nas décadas anteriores do século XXI. Tá? É, e aí, de repente, você também é dispensado pelos Estados Unidos. Tá? Quer dizer, o movimento do governo Trump foi de ao entendimento por parte do governo Trump de que a Europa e a Alemanha, por tabela, não são relevantes. Então, isso coloca a Alemanha numa situação muito problemática. Tá? Ela precisa, em princípio, recuperar competitividade em custos, só que ela não tem mais energia barata, e agora isso, enfim, esses navios já foram queimados, né? A expansão da, da Europa, né, para a entrada de novos países dentro da União Europeia, tá, não aponta, por exemplo, agora a União Europeia está se expandindo para os Balcãs, tá? Mas isso não aponta, né, não é potencialmente, não é uma isso a Alemanha não vai poder usufruir disso, por exemplo, para baixar custo de mão de obra. No momento em que os países como a Polônia, né, sua renda per capita tem crescido e os custos da mão de obra nesses países do leste europeu, a Polônia, por exemplo, estão ficando mais altos, que é mais um elemento que a Alemanha, em que a Alemanha que a vida da Alemanha está ficando mais complicada, tendo que competir com os chineses. Tá? E, em princípio, bom, a população, uma grande insatisfação na população com o impacto inflacionário que o aumento dos preços de energia causou. Tá? O processo, a inflação agora está em patamares mais baixos, mas aquela perda de poder aquisitivo no momento em que os preços aumentaram, tá, não foi reposta. Até porque não há mecanismos de indexação, de proteção salarial por meio de indexação na Alemanha, diferentemente de outros países da Europa, como a Bélgica. Tá? Então, isso cria um clima, empresas alemãs
tendo algumas empresas importantes alemãs tendo dificuldades, demitindo, tá? Então, isso cria um clima de insatisfação que muito favorável a partidos extremistas, tá? De partidos extremistas de extrema direita, que no seu discurso retiram a complexidade do mundo e escolhem, né, alguns poucos inimigos, enfim, que são considerados os culpados pelas mazelas que a sociedade enfrenta. E no caso, são, é, em geral, são os estrangeiros, né? Em geral, são os estrangeiros, é o que está acontecendo na Alemanha, em particular, né, os muçulmanos. E aí eu vou encerrar com duas observações. Isso, na Alemanha, ganhou uma dimensão maior pela política da ex-primeira-ministra Angela Merkel de receber refugiados sírios, né, em meados da década de 2010, né, o pessoal que estava sofrendo com a guerra civil na Síria, que emigrou para a Europa. Enfim, a Alemanha recebeu muitos desses é, é, imigrantes, tá? E isso fortaleceu um discurso anti-imigrante no país. Tá? Fortaleceu os movimentos, os partidos, o partido de extrema-direita e outros movimentos. Tá? E há outro elemento, que é um elemento mais estrutural, que é, na verdade, uma dívida, né, que ainda remonta à reunificação do país. Ainda que hoje as diferenças sejam menores, tá, muitos analistas alemães batem na tecla, tá, que, na verdade, você não completou a reunificação. Tá? Não completou essa reunificação. E é justamente no lado da antiga Alemanha Oriental, tá, que a extrema-direita é mais forte. Onde, por sinal, as taxas de desemprego são bem mais elevadas do que no antigo lado ocidental. Tá? Então, eu queria, enfim, foram muitos elementos, né? Então, eu repasso, de repente, não sei se o Bicalho quer fazer alguma observação do ponto de vista, né, dos dilemas energéticos. Obviamente, ele é muito melhor, tem muito mais elementos do que eu e Luiz Carlos, né, para comentar. Então, não sei se ele quer falar ou se a gente passa já de novo de volta ao Luiz Carlos. Eu Não, vou. só lembrando, Bastian, que a Angela Merkel, ela vem justamente da Alemanha Oriental, né? Ela vem justamente da Alemanha Oriental. Sim, Você estava sim, falando. sim. Ah, E um eu, aspecto nisso tudo, quer dizer, ela é muito acusada, né, em particular pela extrema-direita, né, de ter cometido um erro ao receber os imigrantes sírios, e ela está sendo muito atacada agora também em função dessa política, essa muito próxima que ela teve com a Rússia e de ter firmado esses acordos, enfim, de construção de gasodutos, criando uma dependência grande energética da Alemanha em relação à Rússia. Tá? Então, é interessante que a Angela Merkel terminou seu período como primeira-ministra, sendo aplaudida por todos os lados, e hoje o seu legado tem sido muito questionado, tá? No exterior, mas principalmente dentro da Alemanha. É só um pequeno comentário que essa relação em torno do gás entre a Alemanha e a Rússia não foi uma invenção da dona Merkel, né? Isso vem desde os anos 70. Nos anos 70, os alemães fizeram a seguinte negociação, Prado, com os alemães, com os russos, né? Os alemães eles forneciam equipamento, forneciam aço para que os russos construíssem os gasodutos e os russos, a velha, né, União Soviética, passava gás para os alemães. Esse ponto se desenvolveu ao longo de mais de 50 anos, até que chegou um ponto onde as empresas russas, tipo a Gazprom, participava das empresas de distribuição de gás na Alemanha e as empresas alemãs não eram sócias na exploração do gás na Rússia. Então, isso não foi uma questão que, né, aconteceu de uma hora para outra, são 50 anos de relação.
entre a Rússia e a Alemanha em torno do gás, né? Não foi uma coisa. Não, você está sem som, Francisco. Baixazinho. Permita-me só uma observação, é que justamente essa relação se construiu no contexto da tal Ostpolitik que eu mencionei, né, a partir do final dos anos 60, começo dos anos 70, né? O que talvez tenha havido com a Merkel foi um aprofundamento, né? Sim. Uma dobrar a aposta em relação a essa escolha, esse caminho que, enfim, cujos primeiros passos foram dados lá atrás, há 50 anos atrás, E foi no âmbito da Ostpolitik, iniciada pelo Willy Brandt. exatamente, exatamente, lá pelo o velho Willy Brandt. E, na verdade, foi uma aposta da Alemanha, né? Não foi uma aposta só da dona Merkel, foi uma aposta das empresas alemãs, que, como você falou, que desde a queda, né, do fim da União Soviética, é evidente que a Alemanha foi quem mais partiu sobre o leste europeu, né? Mais partiu para o leste europeu para aproveitar as oportunidades de negócios, etc, etc, etc. Então, a Alemanha está nesse jogo com o leste europeu, está nesse jogo com a Rússia há muito e muito tempo. E a Vale lembrar o maneira, fato. Prado, só para terminar e fechar, passar a palavra para você, e a maneira como a Alemanha desembarca disso, né? É no mínimo humilhante, né? Para dizer o mínimo, para dizer o mínimo, a maneira como a Alemanha desembarca, né? Pega as coisas e eu vou embora, né? E lá vai embora da casa, etc, etc, É e um, deixa tudo. É uma coisa impressionante, assim, a pusilanimidade alemã, né? Desculpe usar o termo, né? é Eles foram um, extremamente pusilânimes, né? Diante desse negócio. um mês, dois depois da invasão da Rússia, né, que foi muito rápida. Não sabemos, né, quer dizer, quando os documentos forem liberados, né, é, daqui a algumas décadas, né, as pessoas saberão exatamente que tipo de pressão que a Alemanha sofreu e os outros países da Europa eventualmente sofreram. Agora, eles têm um pavor tão grande da Rússia que eu não duvido que não tenham sofrido grande pressão, tenha sido uma escolha Mas realmente consciente. Baixazinho, render aqui ao nosso amigo Numa, né? Numa sempre teve a tese de que os caras não tinham nenhuma autonomia para jogar o jogo que eles estavam jogando, né? Essa sempre foi a tese Exatamente, do Numa, que exatamente. era É uma por coisa isso. E a gente, completamente a uma gente porra na realidade não louquice. sabe, né? A gente Né? não sabe. Quer dizer, exatamente Essa, o que aconteceu nos é, bastidores, o tipo de negociação o que Numa existiu defende nesse essa momento. tese, né? De que os caras estavam pendurando, como dizia antigamente, né? O velho Prado, os caras estavam pendurando o chapéu num lugar onde, evidentemente, eles não podiam alcançar, né? Eu ia só comentar que o Schröder, que foi primeiro-ministro, foi chanceler alemão, era do board director da Gazprom e tinha uma posição fundamental dentro disso. Quer dizer, não é uma figura qualquer. Eu, a importância que tinha a participação alemã dentro disso daí. Mas o que Ele eu era o queria comentar. presidente, ele era E, o presidente do consórcio de construção do Gás Stream 2 lá, né? Do Nord Pois Stream é, Nord 2 Stream, era o Nord Stream. Schroeder, né? Nord Do Nord Stream. Stream Isso é 2, uma coisa. né? Gazprom, para o pessoal que não sabe, é a grande empresa russa Isso, Rússia. de. Só para falar também um comentário, você está falando da Merkel, a posição dela. Atualmente, o candidato do CDU é o Partido Conservador, né, Democrata Cristão da Alemanha, que será o provável vencedor dessa eleição em fevereiro. Estima-se em torno de 30%. O segundo partido vai ser o AfD, né, a extrema-direita, liderada pela Alice Weidel. O Merz é o tradicional adversário da Merkel. Eu estava na Alemanha, eu tive lá nas férias, no início do ano, e eu estava vendo na televisão uma entrevista da Merkel e perguntaram a Merkel quem ela poraria para primeiro-ministro. Todo mundo imagina, óbvio que o Merz. Ela passou uns 40 segundos pensando, ficou em silêncio e depois falou: Ah, é claro que é o Merz. Foi uma risada geral e saiu em todos os jornais alemães de que, olha, na verdade, ela, não ti- ela é a grande figura do CDU, mas
O Mercer era um ex-banqueiro, uma figura muito mais, um conservador tradicional, né? Pradinho era aquele apoio do Fernando Henrique ao Serra, lembra? É, eu tenho que apoiar, não é? Eu não Tem que- tenho. é, Então vai lá, vai lá. Mas então foi muito constrangedor, a situação. Então você vai ter um crescimento muito grande do AfD e também do partido. Tem o The Link, que é o partido de esquerda, e tem um partido novo que foi criado com uma política alemã que tem um sobrenome que o Baixa vai saber falar mais do que eu, que é Sarah Wagenknecht, é isso mesmo? Do BSW, Acho que é Wagner, sei lá, é por Wagenknecht. aí. É por aí, Agora, é um sobrenome o que é muito bizarro, pronunciado né? Uma pessoa, um partido, com o nome dela. a pessoa usando o próprio nome. Eu nunca tinha visto isso, mas Pois é, mas ela tem uma chance grande de entrar no parlamento, esse partido. Ela é uma figura de esquerda, mas ela se apresenta como uma esquerda que assume algumas pautas da direita, em especial a questão contra a imigração. Ela também tem uma postura crítica à questão identitária. Então, nesse sentido, é diferente do The Link, que é uma esquerda mais tradicional dentro desse sentido. Então, e quem são os grandes perdedores? Primeiro, os verdes, né, que têm uma quantidade de quadros horrorosos dentro da Alemanha. Os verdes é muito curioso porque são os mais agressivos, do ponto de vista militar, aqueles que defendem mais a entrada da Alemanha na guerra, etc. No entanto, houve uma pesquisa recente que só 7% dos partidários do Verde se disporiam a lutar pela Alemanha, quer dizer, a entrada das Forças Armadas alemãs. E, além disso, eles não são favoráveis a aumentar o gasto militar da Alemanha. Então, o Partido Verde é muito curioso. Ele quer o conflito, mas que os Estados Unidos façam, porque eles não querem nem lutar nem financiar. Então, a E, política. Prado, só um pequeno comentário, assim, por uma ironia histórica, quer dizer, o Partido Verde, com a pauta não nuclear, né, antinuclear, Era nasce pacifista. claro, ali no meio daquela confusão entre o leste europeu e o ocidente, a Alemanha no meio, o desarmamento, e os caras saem com essa pauta antinuclear e tem uma certa, um grande peso em cima justamente da ameaça de um enfrentamento nuclear lá da época, lá de trás, etc, etc. Agora são os caras que caem de boca na OTAN, no enfrentamento, na porrada, né, cara? É Agora, só um muito pequeno maluco. comentário. Sempre foram conservadores em termos econômicos. Sempre foram conservadores em termos econômicos. Os verdes não são progressistas em termos. Tanto é que se aliam, né, com facilidade com os liberais, etc, etc. Não são progressistas, nunca foram. Não, O não que são, caracteriza definitivamente. eles era aquela questão ambiental, antinuclear, etc, etc. E aí acho que hoje, né, eles são contra o antinuclear, mas se você jogar uma bomba na Rússia, para eles tudo bem, não é isso? Não tem problema, né? Olha que Contanto que não porra. seja feita na Alemanha, né? Exatamente, contanto que ela não É, seja feita na Alemanha. Exatamente, essa é porra estranho isso. maluquice da política dentro alemã. disso, se eu não me engano, Luiz Carlos, quando a Alemanha manda tropas, né, lá no contexto da Guerra dos Balcãs, né, ali no Kosovo, eu acho que já foi no governo do Schröder, e o ministro de Relações Exteriores dele era o Joschka Fischer, que era a grande liderança do Partido Verde. Pois é, então, na verdade, a impressão que eu tenho é que a Alemanha está completamente perdida. E a Alemanha é o coração econômico da Europa. A própria expansão por leste foi uma expansão com muita influência, só para explicar para o nosso público. Ao final da Guerra Fria, houve um crescimento muito grande da União Europeia, absorvendo dentro da União Europeia países do leste europeu. Esses países do leste europeu que foram, de certa maneira, recepcionados na União Europeia, né? Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia, Croácia, a Alemanha, durante duas guerras, ela fez duas guerras para, de alguma maneira, aumentar a sua influência dentro dessa área. Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, a expansão por leste
era uma dos pontos importantes da visão de mundo alemã. Então, a Alemanha, ao final da Guerra Fria, de certa maneira, ao absorver na União Europeia esse conjunto de países, ela, de certa maneira, alcança o seu objetivo de uma grande área econômica na Europa Central, sob a liderança da Alemanha. Agora, esse poderio dessa posição estratégica alemã era muito ampliado com a sua ligação com a Rússia, com gás barato, e, obviamente, quando você falava na Rota da Seda, eu fiquei. Uma coisa que me impressionou alguns anos atrás, quando eu vi que você já tinha uma linha de trem que saía da China, de Xangai, e terminava lá na Westfália, Norte-Westfália, que é a área industrial alemã. Você já tinha, ali seria um canal natural. A Alemanha tinha tudo para ter um crescimento acelerado dentro dessa conjuntura. Estranhamente, por razões políticas que para mim não são muito claras, diga-se de passagem, com amplo apoio da sua população, ela pura e simplesmente vai se afastando de tudo isso, quer se afastar da China, que, aliás, é tradicionalmente o maior consumidor dos seus carros de luxo, fora os Estados Unidos, mas a China é um grande consumidor dos carros de luxo alemão, e das máquinas alemãs, e se joga sem nenhuma pudor nos braços dos Estados Unidos, porque se ela abre mão da China e da Rússia, para onde ela pode crescer? Fora, obviamente, dentro da Europa. Claramente, em maior ligação com os Estados Unidos. E agora os Estados Unidos dizem: eu não quero saber disso. Eu vou aumentar as minhas tarifas com referência a você. Como é que ela fica? Está sem som, Bicalho? Você está mutado, Bicalho. E Obrigado. eu queria fazer um comentário sobre isso, até em função da pergunta que você me fez. Mas eu posso colocar um pouquinho mais aqui nesse. Hoje eu estou de âncora mesmo, só colocando coisa aqui nesse ângulo. Prado, olha só, se você pensa a Alemanha era uma das locomotivas europeias, não era? A Sim, locomotiva europeia não alemã, era, né? Era. continua Então, assim, sendo. Só que a locomotiva outro, está meio parada, mas outro grande protagonista que você tem, europeu, é sem dúvida a França. sim, são os É isso. São os dois grandes protagonistas, etc, etc. E você vê pelo lado francês também as intervenções do Macron, né? Muito fora de coisa, enfim. E se você imagina, olha para o Macron, olha para a liderança francesa hoje, e você pensa lá atrás, no De Gaulle, né? Naquela questão de uma busca de uma certa independência em relação aos Estados Unidos, né? De você ter. Pô, gente, quando é que a França entrou há pouquíssimo tempo na OTAN, né? Se você for pensar em termos de ela tempo estava fora da histórico, OTAN, não a queria França saber não da OTAN. estava na OTAN, aí Claro. entrou, se meteu nisso. Então, olha o caso alemão, olhe para os franceses, olhe para os ingleses que tem uma relação com os americanos, muito forte desde da guerra, desde a Segunda Guerra. Então você vê, você tem um cara que é profundamente ligado aos americanos, que são os ingleses. Você tem os franceses que tentaram e depois voltaram. E vocês têm os alemães que perderam o rumo de casa, quer dizer, o que que sobra da Europa? Vai vir o quê? Ô, Vai vir a Itália, vai ser a Meloni, vai ser o quê? Bicalho, A antes do Espanha, Ricardo, que Portugal? eu queria fazer um comentário em relação à fala do Bicalho, você está puxando para outro lugar, Não, e não, tudo aí vai bem. ficar estranho voltar depois. Que o Pode Luiz fechar. Carlos falou o seguinte: olha, você, né, perdeu a competitividade, não tem mais o gás russo. Está querendo se afastar da China, que é um mercado consumidor, né? Fez uma aposta nos Estados Unidos que agora querem te sobretaxar. Então, para onde você vai? Né? O ponto, e aí isso remete, por isso que remete à pergunta anterior do Bicalho, quando ele fala da questão da austeridade, é porque a gente está pensando na Alemanha sendo essa economia export-led, né? Uma economia que é puxada pelas exportações. Agora, ser puxado pelas exportações é uma possibilidade. É uma possibilidade. Existem outras formas, existem outros caminhos para puxar a economia, o crescimento econômico. Tá? Só que
os mais importantes, aqui pensando que a gente chama dos gastos autônomos, né, seriam investimento público e gasto público. Acontece que isso justamente conflita, tá, com as instruções, né, de política econômica da União Europeia, que na verdade tem por trás a Alemanha, tá? A austeridade, o apreço pela austeridade, a defesa da austeridade fiscal como um princípio fundamental da política Está na econômica. Constituição alemã, o princípio. Exatamente. Exatamente. Né? Não é um valor, mas o En- princípio. então fica complicado, quer dizer, está muito difícil de você continuar a ser um export-led diante de todas essas transformações que houve nos anos recentes. E ainda, né, lembrando mais uma vez algo que eu falei, com a China se tornando também competidora, né, em alguns mercados em que antes ela comprava dos alemães, agora está começando a competir e deslocar os alemães, tá? Então, quer dizer, já que para você se reinventar, deixando de ser um export-led, bom, você tem que abrir espaço para uma política macroeconômica mais expansionista. Mas isso conflita justamente com um princípio fundamental, né, da visão dos alemães sobre a economia, na verdade, até em relação ao país, né? Tanto que, como você chamou atenção, está na Constituição alemã, né? Então, é um elemento, digamos assim, constitutivo muito importante do que foi, né, a antiga Alemanha Ocidental, que é, na verdade, quem liderou a reunificação, né? Então, quer dizer, a Alemanha hoje ela segue, na verdade, as diretrizes da antiga Alemanha Ocidental. Bastazinho, a Alemanha, ela queria ter o controle das linhas de transmissão do sistema elétrico alemão. Isso é fundamental dentro da transição energética. E tinha uma parte razoável dessas linhas de transmissão que estava na mão de uma empresa holandesa, por acaso estatal. Então, os alemães decidiram: nós vamos adquirir isso, vamos comprar, de tal forma o seguinte: o Estado alemão compra e depois repassa para o setor privado, para o capital alemão. Os caras passaram um tempo, Prado, negociando, 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 negociando. Aí, ano passado, o negócio não saiu. Por quê? Porque isso afetava o equilíbrio fiscal. Então, o Estado alemão não fez um negócio que ele está negociando uns 2 anos, etc., para ter o controle das linhas de transmissão por um problema fiscal. Mas ele não tem como, porque, veja, esse conflito, eles tiveram que subsidiar a questão de energia, e ficou uma coisa muito grande, o custo disso é elevado. O que está batendo agora na questão da Alemanha? Que todos os refugiados, e só da Ucrânia agora entrou mais de 1 milhão, têm direito de pelo menos a ajuda mínima do Estado de Bem-Estar Social alemão. Então, os alemães dizem: nós pagamos um imposto elevadíssimo, a carga tributária deles é muito alta. Para sustentar esses indivíduos, aí vem o discurso excludente, que não querem trabalhar. O que eles fazem? Tem uma coisa muito curiosa: eles verificaram que uma parcela razoável do dinheiro dos refugiados é mandado para fora, para suas famílias, para os países de origem. Então, eles dizem assim: a Alemanha está dando dinheiro para eles poderem sobreviver na Alemanha, mas esse dinheiro não é mais do que suficiente, tanto que eles remetem. Então, você está num desenho em que você está dando instrumentos para a extrema-direita, que tem um discurso de que todos os nossos problemas são os imigrantes, que inclusive estão custando muito dinheiro O dentro desse aspecto aqui. que tem uma dimensão de perversidade gigantesca, né? Na Claro, verdade, os refugiados fazem um enorme sacrifício para ter uma poupança, para mandar para casa para gente que está pior do que eles. isso, isso. Mas, do ponto de vista alemão, nós estamos É, dando dinheiro não para eles cara, remeterem, mas para sobreviverem aqui. os caras Veja, sobrevivem, se sacrificam aqui, né? É de claro, uma essa, perversidade, né? então Gigantesca. estão deixando de dar condições. Então, o sistema de saúde pública alemã está meio deteriorado. Tem uma série de questões ligadas a isso, que é a grande reclamação dos pobres, né? O conceito de pobre é bem diferente do que é Não, do,
mas é aquele que está fora da situação mais privilegiada, E né? uma As questão que o Barton diferenças. levou, que é a perda de competitividade efetiva em setores econômicos onde eles tinham uma hegemonia, né, Brás? E que vem Claro, acontecendo claro, claro. Então na você. parte mecânica fina, uma série de coisas acontecendo, né, com críticas muito pesadas ao Estado alemão, né, que não tem que é muito burocrático, aí vem aquela discussão de burocracia, um É muito sistema de pouco. telecomunicações muito ruim, né? O pessoal reclama, etc, etc, etc. Então eles enfrentam assim, um monte de problemas que já estavam enfrentando esses problemas. Esses Sim. problemas não vieram a partir da guerra. Só Uma que a discussão de guerra, infraestrutura isso. O Estado defasada, alemão usa ainda obsoleta. fax na Alemanha. Você sabe o que é fax? Ah, O público nosso sabe o que é fax. não, o nosso público não sabe o Eles que é mandam fato, só o pessoal documentos mais via velho. fax, né? Isso agora, 2025. Eles mandam, eles não usam a parte, vamos dizer, de comunicação do Estado alemão é absolutamente É perto do vintage. nosso. Hein? É É, É vintage. muito estranho, é muito mas olha estranho, só, né? eu gostaria, tem já uma hora de programa, temos uma hora, mas eu gostaria que nesse pedaço finalzinho da gente, gostaria de falar um pouco dos outros. Que vocês falassem um pouco sobre a França, sobre a Inglaterra, sobre a Europa, né? Deixa eu falar sobre a Porque a França, que é Alemanha tem um importante. protagonismo muito grande, né? Muito pesado, e é É verdade. uma pena. E Luiz é quem está Carlos me passando, né? vai aproveitar que o Numa não está aqui. Ah, Não Numa está não aqui está. para defender a França. A França está sem Vai defesa. capturar o assunto, o tema Ele, França. É o nosso ele vai eurocêntrico, né? entrar Como a galera diz. indignado com O Numa, referência a aquele isso daqui. eurocêntrico. Então, Numinha, aproveitar que Então, você não está, vamos a gente descascar a vai França. acabar vendo o Numa comentando no vídeo, né? Entre os Isso. comentários vai ter o do Numa lá Não aceito. protestando contra a análise do Luiz Carlos sobre a situação francesa. Eu Baixazinho, gosto. abaixa um pouco a sua câmera que você está só com seus olhos. Dá uma acertada aí. Volta esse seu Não, rostinho o aí. ponto é o seguinte: a França está perdendo algumas coisas que são tradicionais na França, são simbólicas. A influência da França na África Ocidental, por exemplo, ela vem perdendo de uma maneira muito rápida a influência, né? Eu já comentei isso em outros momentos. É impressionante a perda, com o crescimento da influência chinesa e russa dentro desse processo. Também ocorre em áreas de influência do mundo britânico, mas é maior no mundo de influência francesa, porque a França mantinha uma, uma relação, inclusive, onde parte das reservas desses países eram mantidas no Banco da França. Era uma relação quase que uma relação neocolonial meio complicada. A França e a Inglaterra, tradicionalmente, tinham uma ação na África muito importante, fora a Bélgica, que tem uma atuação péssima na África. Aliás, nós não chegamos a discutir isso, não é? Mas está acontecendo uma guerra agora no leste do Congo que é terrível, com dezenas de milhares de mortos, que parece que não existe, né? Eu sei que tem gente morrendo no mundo todo, mas é onde há uma invasão do leste do Congo pelo M23, apoiado pelo governo de Ruanda, os Tutsis, que foram massacrados pelos Hutus, apoiam esse grupo, numa área de grande quantidade de minérios. O jogo de domínio das áreas de minério na África está muito agora está sendo redimensionado. A África agora é um novo espaço de disputa. E esse é um ponto que a França vem perdendo. A França também é uma grande potência industrial. A questão energética da França, como sempre o Numa fala, é muito diferente do caso da Alemanha, porque se baseia muito na área nuclear, não tem tantos problemas, mas, de qualquer maneira, o desempenho francês não está melhor. Curiosamente, eu vi os dados, quem está crescendo mais é Espanha e Portugal. Eu não sei as razões, eu não conheço o suficiente da economia deles para dar alguma explicação, mas no último ano eles tiveram um crescimento bem acima da média europeia. Lá, eu não sei se ainda é recuperação do turismo, que é muito importante nessas regiões depois da pandemia. Eu precisaria entender um pouquinho mais esse cenário.
Mas eu queria voltar até para a Mas, gente fazer Prado, um. tem uma outra coisa que havia uma perspectiva, lembra, Basta, de que, na verdade, o desempenho da indústria francesa ela melhorasse, né, vis-à-vis a indústria alemã, graças justamente à energia barata, uma série de coisas que o Macron fez um certo ensaio de rabo para ver se podia usar isso como uma vantagem competitiva, né? Só que ficou encaixotado em função da União Europeia, né? Caiu a União Europeia, os alemães usaram o poder que tem dentro da União Europeia, encaixotaram um pouco essa estratégia francesa, né? Mas havia essa expectativa de que, bom, agora a indústria, né? Agora nós vamos Não, porque a vamos gente tem as crescer. vantagens, pau, pau, mas aí a Alemanha usou, né, do conhecimento que tinha na CBF, né, basta assim, para dar uma encaixotada na porra do time francês que estava tentando o drible da vaca ali em Foi cima no da Alemanha. tapetão. No tapetão, exato. Mas os dois grandes produtores de automóveis da Europa, que é a Alemanha e a França, Isso. estão sendo muito afetados agora com o crescimento dos carros elétricos chineses. E é muito curioso que o próprio Elon Musk. Musk, a grande fábrica dele, da Tesla, é na China, que hoje perde para o seu grande concorrente, né? Como é que é o BI? BYD. BYD. Mas exatamente, BYD. foi por isso que os chineses aprenderam a fazer carro elétrico, né? Ele foi Pois botar a é. fábrica dele na China. E, e hoje, e hoje a China realmente é o grande produtor de automóveis do mundo. Eu queria chamar a atenção desse ponto, que está dentro dos dilemas, né, da Alemanha, e em particular na relação com a China, que a Alemanha é uma potência na indústria automobilística tradicional, né, os carros Lembra movidos disso. por energia fóssil, né? Só que, justamente, para onde, em princípio, né, em princípio, o paradigma tecnológico aponta para Isso. os carros elétricos. E aí, justamente, A a vantagem é China chinesa. é a vantagem chinesa. Tá? Então, se realmente houver uma substituição relevante da frota mundial nas próximas décadas de carros tradicionais por carros elétricos, né? Um dos pilares da indústria alemã é, também vai se, digamos, vai derreter, né? É a mecânica, né? A mecânica A Agora, alemã, mecânica, histórica. eu, exatamente. que- eu queria voltar onde nós começamos agora, a gente pode até terminar, que é o seguinte: nós começamos isso aí com uma discussão sobre a guerra da Ucrânia. Sim. Desde o início, a guerra da Ucrânia ele não tratava da Ucrânia, né? A Ucrânia botava as pessoas, os soldados, né, ia lutar, como se fala, até o último ucraniano, mas era uma guerra da Rússia contra a eventual expansão geopolítica do Ocidente. É curioso, você vê que a questão ucrânia meio desaparece, porque tudo indica que a Rússia vai, de alguma maneira, aquelas áreas do leste. Eu estava vendo, se você pega as votações antes de 1900, de 2020, de 2014, etc., na Ucrânia, você vê bem a divisão, que é uma área que pega todo o leste da Ucrânia, que é sempre pró-Rússia ou pró os candidatos russos, e do outro lado, que é sempre pró os candidatos europeus, né? Sempre lembrando de que a região de Lviv, a Galícia, era uma região polonesa até a Segunda Guerra Mundial. Foi tomada pela União Soviética nesse Região período. oeste do país, É a região da oeste do Ucrânia. país, uma parte da região oeste. Outra Os parte conflitos estão acontecendo na região leste, né? leste, exatamente. Então, essas áreas sempre viam os russos o que eram, né, os invasores dentro desse cenário. Então, tudo indica que a Ucrânia vai se reorganizar em torno, a famosa Nova Rússia retorna, né, para a Rússia, e você vai ter um buffer aí de algum lado, né, que desmilitarizado, e entra o resto da Europa. Então, você vai ter o que nós estamos vendo, então, é o seguinte: na medida em que a ideia de um mundo unipolar desaparece, né, e o Rubio fala isso,
Né? Claramente, o que o governo a democrata não reconhecia, é, a discussão agora passa a ser de áreas de influência, então uma discussão objetiva. Até onde pode a Rússia efetivamente fazer o seu jogo pesado? Porque também a Rússia não é nenhum ator desinteressado, ela é uma potência que tem seus interesses e pode jogar pesado, como nós vimos, por exemplo, no caso da Chechênia. Ela sabe fazer isso e os russos também podem ser implacáveis. Então, agora, do jogo, eles vão estar, de certa maneira, definidos, porque eles têm uma capacidade de se reinventar gigantesca, sempre tiveram. Toda vez que se julgava que a Rússia estava derrotada desde a invasão napoleônica, eles ressurgem das cinzas, né? A perda de mais de 20 milhões de soldados, os alemães não foram capazes de destruir, na época, a União Soviética, mas principalmente aquele núcleo russo pesado. Então, os caras têm uma capacidade de se reinventar muito grande e eles vão sobreviver como um importante player dentro desse jogo. E esse jogo pesado, porque é importante chamar a atenção, a influência do Biden nessa região é uma, no Oriente Médio é outra completamente diferente, e aqui nas Américas é bem distinto também. Então, nós estamos falando da Europa, né? A parte que nos cabe é um pouco ameaçadora, porque a estratégia do governo Trump é uma estratégia na minha área de influência, eu não deixo ninguém botar as manguinhas de fora. Eu vou, de alguma maneira, eu vou até meio me livrar, eu vou ter algum acordo que me livra de eventuais aliados desses. O Brasil tem aliados nos BRICS. Então, só para terminar, Brasil, Turquia e Índia são jogadores médios que estão tentando sobreviver nesse jogo. Né? A Turquia não pode entrar na Europa completamente, mas também ela não tem poder para ser um player autônomo, então ela fica no meio dessa história. A China tem a Índia tem a China como ameaça, também se aproxima dos Estados Unidos, mas depende muito da China e da Rússia. O Brasil está na América do Sul, não pode se opor aos Estados Unidos e se aproxima dos BRICS e a China é seu principal mercado. Esses três players médios vão ter que viver no mundo de grandes potências: Rússia, China, Estados Unidos. O que não é claro para mim é onde é que fica a Europa. Parece que a Europa está sem lugar nesse mundo que se apresenta. Baixazinho, Só para encerrar, né, fazendo um comentário sobre a Europa, já que foi o nosso tema, né, de hoje, o Carlos justamente terminou relembrando isso, né, colocando a questão do onde fica a Europa nesse mundo, tá? Pegar duas falas, tá? Uma do Lavrov, tá? E outra de um burocrata importante europeu, tá? Numa matéria do Financial Times, eu não estou aqui com o nome dele, né? Mas o Lavrov disse o seguinte, né? Europa não tem que participar das negociações de paz na Ucrânia porque ela não quer a paz. Ela quer continuar o conflito. Então, não tem papo. A Europa tem que ficar fora. Tá? E agora, pegando as palavras, que até tem uma dose de, né, cinismo, né, em relação à condição europeia, então é o seguinte, são duas passagens. Os americanos não veem o papel para nós, né, no caso, para a Europa, no novo cenário geopolítico. Não enxergam como um player relevante. Tá? Na disputa lá de trás, durante a Guerra Fria, o grande inimigo era a União Soviética. Então, obviamente, a Europa, em particular a Europa Ocidental, era um palco absolutamente relevante. Né? Nesse novo mundo geopolítico, os Estados Unidos, né, muito pragmáticos no contexto de uma gestão Trump, tá, não enxergariam um papel para a Europa, não seria relevante. E aí, a última fala, né, diz o seguinte: o Trump, né, nos vê, nós, Europa, como dinheiro. Tá? Sim. E Aliás, ele vê o mundo como francamente, dinheiro, né? isso, e francamente, né, ele acha que esse dinheiro, o retorno desse dinheiro,
hoje não está muito claro, né? Na verdade, seria estar jogando dinheiro fora. Tá? Então, talvez essa colocação, né, desse embaixador, desse burocrata, alto burocrata europeu, responda um pouco à pergunta que você colocou no final da sua fala, Luiz Carlos. No Mas, início, né? enfim, No início, quando eu coloquei o 325 bilhões, 300... claro, no início, mas agora na sua última fala, Ah, quando você diz, eu não claro. consigo ver exatamente qual é o papel Sim. da Europa, né? Nesse jogo que o Trump está fazendo. Quer dizer, quando eu Exatamente. vi os números, porque eu não tinha ideia que foi tão caro para os Estados Unidos essas sanções. Então o Trump fica fazendo as contas dele lá. Vem É cá, isso. eu estou O gastando empresário ele desse olha as negócio. contas, olha, vamos Tem o cortar quê? gastos, né? Vamos cortar gasto aonde? Pois é, a democracia não é um valor para ele. Ele não está discutindo a questão democrática. E ele até diz, democracia por democracia, a Ucrânia também não é, o que é verdade. Então, o problema, então ele faz as contas lá. Bem, a Ucrânia me dá metade do que ela tem de minérios. Tá tudo bem, mas a parte de minério mais rica está com a Rússia agora. Então, eu não vou fazer negócio com quem está com esses minérios. Quer dizer, então, a situação, eu acho que a nossa conclusão, Baixa, é essa. Eu, eu acho importante chamar a atenção o seguinte: pode ser que a Europa volte a encontrar um caminho, porque no projeto eurasiano a Europa era central, porque a Europa era a ligação da China com os Estados Unidos. Mas a Europa se botou fora disso, né? O curioso, quem abriu o buraco, seu próprio buraco, foi a Europa, porque a Europa abriu mão de um papel privilegiado para ela como ligação do leste-oeste. Agora ela está meio jogada fora. A questão é o seguinte: se ela vai se reinventar, vai se reconstruir como isso, ou vai ficar meio perdida, atônita durante, sei lá, um tempo considerável? Ela criou um buraco do ponto de vista geopolítico e um outro do ponto de vista econômico, em função das regras super restritivas, né, Sim, que limitam a políticas expansionistas, né, e uma atuação mais decisiva por parte do Estado. sim, isso mesmo. Concordamos. Não, e eu diria que além de um buraco geopolítico, né, de um buraco econômico, ela se meteu também num buraco energético que é uma coisa inacreditável. Porque nós foi ao ar na última quinta-feira, vocês podem dar uma olhada lá ou no canal do Curto Circuito ou no canal do Instituto de Economia da UFRJ, um programa exatamente que nós fizemos com o Grupo de Economia da Energia, um curto-circuito com o Grupo de Energia, que a gente discutiu justamente sobre política energética. Então, um dos temas, sem dúvida, é a questão da política energética e transição. Cara, a transição é um desafio gigantesco. Hoje é um processo indeterminado, aberto, incerto, conflituoso. Então, quando a Europa fala, eu vou resolver o meu problema, acelerando a transição, isso não é porra nenhuma. Isso é uma frase retórica. O processo no qual nós estamos metidos não precisa, sabe, não permite esse tipo de certeza de arrobo. Então, na verdade, o que a Europa está fazendo é entrando num buraco que é tão grande, Basti, como você falou, como o buraco geopolítico, buraco econômico, etc, etc. E como diz o Prado, com seus próprios pés, né, Prado? E isso é que é uma coisa Eu gosto muito inacreditável. da frase que diz o seguinte: quando você cai no buraco, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de cavar, É, né? O problema é que a Europa ainda não deixou de cavar, ela continua furando mais o chão, né? A pergunta é quando ela vai inverter isso. tem uma frase perversa que diz que o único animal que entra num buraco e vai no buraco a vida o tempo inteiro e não consegue voltar é a topeira. Só que a topeira é o animal mais burro que você tem, entendeu? Só por isso que entra no buraco e não consegue dar ré, não consegue voltar e vai toda a vida lá em frente. É mais Então, ou menos seria, isso. Bicalha, Europa no seu momento topeira. Seria o seu momento de desastre, né? O que É, nós recebemos um comentário outro dia, só para terminar, de um desses nossos amigos que nos acompanham, né?
que pediu para a gente não falar da Europa, né, mas falar das lideranças europeias. Mas é muito difícil separar uma coisa da outra, né? Quando a gente, quem escolheu essas lideranças, né? Quem gerou essas lideranças foi a Europa. Eu acho que deve ser aquele europeu, né, que olha assim, gente, a civilização, Mas, tudo. Bicalho, Isso não é a Europa. Gente, isso, desculpe, esse nosso querido amigo que colocou esse comentário, é, é a Europa, né? Desculpe, é a Europa. mas É eu o que acho que temos essa para hoje, história né? É o que temos para hoje do ponto de vista da retroalimentada, Europa. Bicalho. Essa visão atual da Europa foi criada pelas elites europeias que queriam É. justificar sua adesão à política americana. Então, o Vance, que não fala de democracia nas Américas, mas ele tem razão quando diz que a Europa, a imprensa e várias outras coisas estão fazendo um jogo meio pesado. Você teve uma certa ordem unida no sentido de dar uma determinada é, a, a, uma, uma narrativa comum, né, sobre a organização do mundo atual. Mas no momento que você convenceu a sua população disso, como é que você volta atrás? Né? Eu acho que esse é o cenário. Você vendeu alguma coisa que era importante para uma agenda da elite, agora a população acredita nisso, e você vai ter que convencer a população que aquela maneira de ver o mundo era equivocada. E essa virada não é uma virada para a topeira, não, desculpe, é uma virada bem complexa de se fazer Não, e esse tipo de situação. colegas nossos da academia, da universidade, que emitiram posições, europeus, né, que emitiram posições, né, Sim, contra o que estava sendo feito, entraram na porrada, cara. Os caras pesado, pesado. pesados, os caras foram E, reprimidos e pesadamente reciprocamente, dentro da Europa, cara. reciprocamente, eu tenho amigos Uma acadêmicos, coisa, inclusive artistas, né? inclusive Artistas artistas, foram perseguidos. inclusive Foram artistas, perseguidos foram perseguidos. pesadamente. O que isso tem de E em democrático, contrapartida, né? De liberal? Cacete. eu tenho pessoas que eu tenho em consideração, pessoas respeitáveis, uma tradição progressista de esquerda, que acabaram aderindo a posições que eu considero insustentáveis, quer dizer, de uma visão belicista, simplórias, com referência à questão russa, pouco sofisticada. Então, isso foi criado, é difícil você dar ré agora, não é simples você dar essa, essa guinada, né? Agora, o famoso foi mal, não é por aí, né? É, Vamos reverter a situação, né? foi mal no negócio. É, É o, isso, meus mas é isso, eu amigos. acho que a gente pode discutir Pensou, muito né? isso, Eu né? acho que, Mas é um mundo em inclusive, aberto. não, inclusive, eu acho que provavelmente, né, no próximo programa, que vai ser depois do Carnaval, né, na próxima semana, nós já temos o, o reinado de Momo desembarcando, né, nas cidades. Então, provavelmente vamos nos encontrar, né, depois do Carnaval, e provavelmente o tema vai ser as eleições alemãs, né? E a gente Claro. vai ver o que que deu, se deu, o que deu nessa E, eleição e alemã. teremos a volta de Numa, né? E a volta do Puma, né? A O volta Até nosso do porque grande nas eleições zagueiro. francesas, né? Nas eleições francesas houve duas surpresas, né? Isso, Primeiro, o desempenho do Rassemblement National, da Marine Le Pen, e isso. depois a reação, né, do Da bloco de esquerda. esquerda que se formou A no segundo França, turno, né? Que a foi França muito submissa. surpreendente. E quem E que sabe no teve futuro e nós vamos ganhou e para não a levou, né? África E que ganhou e discu- não levou. discutir o conflito no Congo. Será que o nosso público gostaria disso? Eu vou até fazer uma provocação, ver se as pessoas que são favoráveis a gente fazer um programa sobre o conflito lá na região da África Central, do Congo, os problemas da África, né? Que é sempre quando a Uma gente coisa faz. do Congo, né? Que você disse da, né, uma essa área, essa guerra está sendo Essa praticamente guerra esquecida, que é né? completamente Horrível. esquecida, é uma coisa que me choca. Eu acho que o Ocidente só lembrou dessa guerra recentemente porque o governo de Ruanda está patrocinando o Arsenal, o tradicional time londrino, né? E Não aí isso sabia disso, suscitou, não. isso criou uma discussão, por exemplo, no Reino Unido, Como é que o né? governo de Ruanda, que é paupérrimo, está patrocinando o Arsenal? Não faz o menor sentido para Na mim. manga da camisa está escrito agora do Arsenal, Visit Ruanda, visite Ruanda.
Senhores, deixa eu usar o meu poder de âncora. Isso. para acabar. Não, Olha Senão nós só, não Bicalha, e terminamos. hoje, Bicalha, olha, esse final agora virou jam session, né? foi o Jam Session, né? Uma roda de samba, né? Cada um de pagode, cada Tá um certo. coloca um tema e desenvolve. Mas olha só, isso é sempre uma coisa que me fascina. Nós éramos cinco, né? Quando tínhamos nós três, mais o Numa e o Eduardo, grande Eduardo Costa Pinto, que hoje está lá na Petrobras, né, trabalhando, enfim, a batalha dele lá. Dudu saiu. Não se falou menos nesse programa, né? Continuou se falando da mesma quantidade. Hoje, cara, com o Numa, né? Que o Numa fala bem, né? Né? Aí eu falei, bom, com três, hoje, né? Vai ser mais rápido, né? 1 hora e meia de programa, cara. Quer dizer, me parece que aqui, cara, E você, né? Se a e gente. você tem que usar seu poder para terminar, senão vai a Olha, duas. olha, o Bicalha, eu Ah, acho que a gente vai terminar, tá? Sendo monólogos sobre o mundo isso, contemporâneo, eu acho que vai acontecer. Com um Pradinho falando 3 horas seguidas. Eu também acho. Se acontecer alguma coisa, alguém ficou doente, não podemos fazer. Olha, hoje conversa sobre o mundo contemporâneo vai ser um monólogo comprado. Como é que você falou? 3 horas de programa, não é isso? 3 horas de programa. É, Então é tem que isso. Ah, contar fale para o lá, Prado. público que as minhas aulas de pós são 4, né? Quando a gente dá, são É, 4 horas. professor, se você dá tempo, o cara fala, né? Uma, É, 2, 3, 4 horas. Mas é isso aí, gente. Né, esperamos que essa conversa de hoje tenha sido útil, né, para vocês, que vocês tenham aproveitado essa nossa discussão. Hoje aqui suprindo né, a falta do Guma, a ausência do grande Guma, e a gente se encontra num próximo conversa sobre o mundo contemporâneo, né? Todos esses, esperamos, né, com a presença desses nossos amigos, dessas nossas amigas que dão tanta satisfação para a gente, né? A gente faz esse programa com satisfação. A gente faz isso aqui não é obrigação. Isso aqui a gente faz por gosto, né? Não precisamos, né? A gente gosta e gosta de receber, né, para os comentários, aquilo que a galera claro, é muito bom. deixa. A gente procura responder, né, quando dá, porque a gente, todo mundo faz um montão de coisa, mas, gente, isso aqui a gente faz por prazer, porque essa interação com vocês dá uma satisfação muito grande para a gente. A gente E, fica aliás, bastante contente. um dos nossos amigos falou dessa questão, dessa interação, né, da academia com a sociedade. Né? Isso E dá uma satisfação muito, essa muito. é a nossa grande motivação, né? Isso deixa a gente satisfeito, né, Prado? Isso deixa a gente bastante Isso contente. mesmo. Então, E é é um pouco isso. obrigação que eu considero da sociedade brasileira, da população que nos financia, né? Nós Sim, você somos paga nosso salário, pagos é. pelas pessoas que Isso. estão nos assistindo pelos seus Então, quanto impostos. professores de uma instituição Somos federal, professores da né? instituição Isso. federal, então nós temos o orgulho e o prazer também de falar isso, de Levar alguma esses maneira debates interagir com o povo. que a gente já realizava internamente, né? Claro. Inclusive, né, eu, Numa e Luiz Carlos, lecionamos uma disciplina de História Econômica Mundial pós-Guerra Fria, né, em que algumas dessas questões aparecem, né? Então, tá podendo levar esse debate para um público maior é algo muito satisfatório, muito recompensador. É Enfim, isso aí. vocês gostam da gente e a gente gosta de vocês, né? Que isso que é uma coisa legal e importante. Então vamos ver se a gente se encontra, né, depois do carnaval aqui no nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo no canal do Instituto de Economia da UFRJ, né? Se cuidem e vida que segue.